Olá pessoal, tudo bom com vocês? Separei um vídeo hoje para nós conversarmos referente à terceirização. É uma super revisão, ou seja, alguns minutos para rever os principais conceitos. Aproveito para pedir para que se inscrevam aqui no canal e compartilhe esse vídeo também com algum colega, algum amigo que esteja estudando para um exame de ordem ou para aquela prova na graduação. Vamos lá? Vem comigo! O que é uma terceirização? Gente, uma determinada empresa, ela delega parte das suas atividades que serão exercidas por outra empresa, que seria a empresa prestadora de serviços. Ela vai colocar, essa prestadora de serviço vai colocar à disposição da tomadora de serviços mão de obra, empregados aí que são contratados pela prestadora para exercer as atividades na tomadora de serviço. Então, onde está previsto, né? Onde tem a definição, onde está previsto. Nós temos a Lei 6.019 de 74, artigo 4º, que fala que consiste na transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive da sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Há necessidade, né, de ser uma pessoa jurídica e que seu objetivo, né, no seu KNAI ali, as suas atividades, seja exatamente atividade de empresa prestadora de serviço, que coloca aí trabalhadores à disposição. E o que pode ser terceirizado? Gente, a terceirização ela pode ser feita para qualquer atividade da empresa. O que significa isso? Atividade fim e atividade meio. A atividade fim, eu tenho um hospital. O hospital cuida da saúde das pessoas, né? Quem exerce a atividade principal? O médico. Agora, o pessoal da limpeza, portaria, recepção exercem atividade fim. Tivemos uma alteração aí na lei, na verdade, não foi nenhuma alteração na lei, eu até já faço essa correção. Foi uma decisão, primeiro, né? Foi uma decisão do STF com repercussão geral e depois foi aí abraçado pela reforma trabalhista. Então, foi primeiro a decisão do STF, e porque o que acontecia antes só poderia terceirizar atividade de meio, não atividade fim. E com a decisão do STF foi permitido a terceirização da atividade fim também. Então, uma escola pode terceirizar o professor, o hospital, o médico, enfim, dentre outras atividades aí que há a possibilidade de terceirizar toda a empresa, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui num caso prático. Temos aqui a Prestes, prestadora de serviços, em conjunto com a Shop, tomadora de serviços, eles fizeram um contrato. Nesse contrato, eles estabeleceram o seguinte, que a Prestes encaminhará para a Shop mão de obra, ok? E a ideia é o seguinte, a Shop, ela não quer contratar um empregado direto, ela quer só o serviço feito. E essa é a ideia da lei, tá? Quem vai pagar esses empregados? A Prestes. Quem vai registrar a carteira desses empregados? Tem até a carteirinha de trabalho aqui. É a Prestes. Vai ser funcionário da Prestes, empregado da Prestes. A Shop só vai ter a mão de obra. E o valor de cada empregado, para conceder essa mão de obra, é um contrato civil entre elas, tá? O que é uma terceirização lícita, permitida? É exatamente isso que eu contei para vocês. A empresa tomadora só quer a mão de obra, ela não, pouco importa se é o João, se é o Francisco, se é a Vanessa, se é a Luciana, se é a Maria, pouco importa. Ela quer só o serviço feito. E a questão é a seguinte, se eventualmente a tomadora de serviço começar a fazer exigências e falar assim, não, olha, eu gosto muito dessa vendedora aqui, a Luciana, eu quero que ela venha todo dia. A Luciana, então, ela quer tirar férias, ela pergunta para a tomadora de serviço, para a Shop, olha, quero sair de férias. A tomadora de serviço que escolhe, isso é subordinação. Se ocorrer a pessoalidade e a subordinação que está aqui do lado direito,
é uma terceirização ilícita. Aí isso a lei não permite. O que vai acontecer? Vínculo de emprego direto dela com a shopping, com a tomadora de serviço. Tá? Porque eu não posso contratar empregados com a intenção, né, de ser meu empregado por empresa interposta, por outra empresa. Tá? A ideia da terceirização é realmente serviço feito. Se, por exemplo, a Prestes manda a Luciana hoje, amanhã manda o João, amanhã manda o Paulo, tudo bem. Agora, se eu fizer a questão de ser aquela pessoa, aí é uma contratação aí ilícita de terceirização, uma contratação direta, tá? Então, vamos falar um pouco da decisão do STF quanto ao assunto da atividade de fim e atividade meio. O tema foi discutido pelo STF no dia 30 de novembro de 2018 e decidiu ser lícita, permitida a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja de meio ou fim. Ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 324, e o recurso extraordinário 958-252, com a repercussão geral reconhecida, 7 ministros votaram a favor da terceirização, atividade fim, e 4 contra. A tese da repercussão geral foi aprovada no recurso extraordinário, foi o seguinte: é lícita, é permitida a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social da empresa, das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, tá? Então, pode ser qualquer atividade fim, pode ser realizado a prestação de serviço no local físico da tomadora ou outro endereço. É muito comum com as empresas de telemarketing. Acaba contratando até um galpão grande para que preencha ali com todos os empregados terceirizados. Tá? Então, não precisa ser obrigatoriamente no estabelecimento físico da tomadora. Pode ser em outro, sem problema nenhum. E a terceirização ilícita. Então, aquilo que eu falei para vocês, se tiver presente o requisito pessoalidade e subordinação com relação ao trabalhador e à tomadora de serviços, vai acontecer o quê? Vai ser declarada a nulidade da terceirização e será reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a empresa contratante, né? Porque descaracterizou aí o que é uma terceirização. E como funciona a responsabilidade na terceirização? A responsabilidade será subsidiária nos casos da terceirização lícita e surge essa responsabilidade tão somente com o inadimplemento do devedor principal. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que está tudo certo, né? A Shop contratou a Prestes para encaminhar a mão de obra. Ok. Eventualmente, a Prestes deixou de pagar as verbas rescisórias para a empregada Luciana. Ela não recebeu, ela foi dispensada e não recebeu nada. Ela ingressa com uma ação na justiça, por exemplo, colocando no polo da ação tanto a Prestes quanto a Shop. Primeiro, serão executados os bens aí da Prestes, porque ela é terceirização. Se não tiver bens suficientes, aí sim a Shop terá que arcar com os valores naquele processo trabalhista. Por isso que é subsidiária, primeiro a empregadora, depois a tomadora. Agora, quando nós estivermos falando de uma terceirização ilícita, aquela que tem pessoalidade e subordinação, a responsabilidade é solidária entre as empresas, tendo em vista que a contratação por meio de empresa interposta é ilegal e não produz qualquer efeito nos modos do artigo 9º da CLT. Tá? Então, de subsidiária passa a ser solidária e pode ser pedido o vínculo de emprego direto com a tomadora de serviços. Um pouco diferente aí o que ocorre na terceirização na administração pública. Por quê? Gente, para ingressar na administração pública é por intermédio de concurso público, né? Mas é permitida a terceirização. E como vai funcionar? Uma empresa, ela vai participar da licitação, né? A empresa prestadora de serviço, e quem ganhar, qual empresa prestadora ganhar a licitação, ela que vai conceder a mão de obra para a administração pública. Só que, diferentemente do que eu falei para vocês, no caso
do inadimplemento das empresas privadas, basta o inadimplemento a responsabilidade subsidiária, né? A tomadora tem que pagar. Aqui é diferente, aqui a gente tem que reparar o quê? Vai ter que provar que a administração pública ela não observou as normas da Lei 8.666 de 93, que ela não fiscalizou, que ela teve culpa por esse inadimplemento, porque ela deixou de fiscalizar a empresa que ela contratou, a terceirizada. Então, ó, com base na súmula 331, e essa súmula vocês precisam guardar no coração e ler, inciso 5º, o TST impõe à administração pública a obrigação de indenizar ao atribuí-la a responsabilidade subsidiária. Assim, havendo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, a responsabilidade vai ser da administração pública. Nesse caso, que ela deixou de observar as normas impostas da Lei 9.666 de 93, tá? Então, não é mero inadimplemento. Ela agiu com culpa por ela não ter cumprido as normas. Tem que provar isso, tá? Porque se ela cumpriu as normas e ela fez a parte dela, não vai ter responsabilidade aí. Outra questão é a seguinte: lá, quando existe uma terceirização ilícita, a gente pede vínculo de emprego. Aqui não é possível, porque só ingressa mediante concurso público, tá? E nós temos, por fim, a quarteirização. O que é quarteirização? Por incrível que pareça, né? Você fala, nossa, mas tem mais empresa envolvida? Tem. Consiste na transferência dos serviços que seriam prestados pela prestadora de serviço a outra empresa prestadora de serviço. Então, a gente pode até dizer que é a terceirização da terceirização, né? O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 6.019 de 74, permite que a empresa prestadora de serviço a terceiro subcontrate outras empresas para prestação que ela prestaria. Então, eu até coloquei o artigo na íntegra aqui, ó. A empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Tá? Então, é terceirização da terceirização. No eventual inadimplemento de verbas trabalhistas, todas as empresas vão participar do polo da ação da reclamação trabalhista. Primeiro vai executar a empregadora, não tendo possibilidade, não tendo valores ali para conseguir fazer o pagamento, aí sim parte para as demais, tá bom? E aí, gostou da nossa super revisão? Agradeço por ter acompanhado até aqui e eu aguardo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até mais!